Uma doença silenciosa que muitas vezes é ignorada pela população tem aumentado muito em Oswaldo Cruz nos últimos anos e preocupa também os profissionais da medicina veterinária. A leishmaniose visceral canina é uma infecção parasitária que pode ser transmitida também para o ser humano. A reportagem do portal Metrópole de Notícias e Rádio Metrópole FM ouviu o médico veterinário Dr. Luiz Paulo Rigoletto, da CEMEV, o Centro de Especialidades em Medicina Veterinária, que falou sobre essa zoonose causada por um protozoário da espécie Leishmania, que acomete principalmente os cães domésticos. A leishmaniose é uma zoonose, causada por um protozoário da espécie Leishmania, que acomete principalmente os cães domésticos, E ela é uma doença de alta contaminação por conta da gente ter o flebótomo, que é o mosquito palha, em abundância na nossa região. Então ela é uma doença muito comum aqui para a gente. Também é suscetível em qualquer faixa etária, sexo, tanto faz. Só que em algumas ocasiões ela é mais perigosa, questão de grávidas, idosos, crianças e pessoas imunossuprimidas. Infelizmente é alarmante, Nós temos muitos casos, principalmente que nem aqui nós temos praticamente todos os dias um diagnóstico novo, de formas diferentes, com exames diferentes, mas praticamente todos os dias nós temos um episódio novo de leishmaniose, Infelizmente. Sim. Temos trabalhos hoje, mostrando essa gravidade, que assim, cerca de 60% dos pacientes que têm a doença, eles são assintomáticos. E quando o animal adquire a doença, ele pode levar até 7 anos para manifestar o problema. E isso é o maior problema que nós temos hoje, porque esses animais assintomáticos, eles são potenciais transmissores também. Então, não quer dizer só que ele esteja com sinal clínico que ele está doente. Não, ele pode ter começado muito antes e está transmitindo essa doença para todo mundo ali da região nesse tempo que ele contraiu a doença. Está contaminando, exatamente. A gente chama de assintomático, ele não tem alterações clínicas, Clínicas assim, que o proprietário não consiga perceber. Algumas coisas são mais sutis, que aí nós profissionais já estamos acostumados, nós conseguimos já detectar algumas coisinhas. E muitos pacientes também não têm absolutamente nada. E não é incomum a gente pegar pacientes aqui que vêm para uma cirurgia e a gente já encontra algumas alterações no exame de sangue que já são sugestivas da própria doença. Sim, nós temos prevenção, A principal prevenção hoje gira em torno de repelir o mosquito, Então a gente usa coleiras para isso, Nós temos várias marcas de coleiras que são repelentes, nós temos vacina e nós temos o uso de produtos em casa, à base principalmente de citronela, que ajudam a repelir o mosquito. Então eu sempre falo que o que puder ser feito contra a leishmaniose é muito bem-vindo. Então, o que seria o ideal? Aquele paciente vacinado, paciente que usa coleira e o proprietário consegue tomar as ações dentro de casa, usando repelentes no chão, à base de citronela. Até a própria planta também ajuda bastante nesse ponto. A questão da cura, infelizmente, não existe, O paciente que ele se torna portador da doença, a gente tem tratamentos hoje, mas assim, visando qualidade de vida do paciente, minimizando os sintomas e impedindo a transmissão da doença. Então, assim, infelizmente nós não temos a cura. Nós temos, a gente fala praticamente 2 curas, A cura clínica e a cura parasitológica. Então, com o tratamento, o objetivo é atingir a cura clínica, mas a parasitológica não. O paciente vai ser sempre portador da doença. Sim, ficar de olho no paciente, frequentar o veterinário periodicamente, porque a gente consegue orientar, a gente consegue às vezes ver alguma coisa que o proprietário não conseguiu ver, se possível fazer a prevenção. Luiz, eu não consigo, muito cara a vacina, enfim, coloca a coleira, não, se puder faça a vacina, coloque a coleira, tomar muito cuidado, porque assim, hoje nós temos um problema muito grande com isso, e assim, os animais,
que estão contaminados, principalmente as fêmeas, elas passam para os filhotes. Então, esses animais já estão nascendo com leishmaniose. E o diagnóstico desses pacientes que já nascem é muito mais difícil, que muitas vezes o exame acaba não detectando a doença. E aí é muito mais complicado para a gente fechar o diagnóstico. Então, assim, tomar muito cuidado, porque a doença ela é muito severa, ela é muito triste para o humano também. Não existe cura para o humano. Existe todo o tratamento, mas infelizmente é uma doença que muitas vezes acaba levando à morte, né? Então, assim, qualquer sinal que o proprietário notar, lesão em ponta de orelha, unha grande, emagrecimento, o paciente ele come muito bem e está perdendo peso, procure um veterinário de confiança, porque eu acredito que só assim, a gente fazendo esse controle, a gente consiga diminuir a quantidade de casos na nossa cidade e na nossa região, né? Porque a gente acaba pegando muitos animais de outras cidades que também têm o mesmo problema que nós estamos tendo aqui. Os sintomas da leishmaniose em cães são crescimento exagerado das unhas, que ficam espessas e com aspecto de garras, queda de pelos e descamação da pele, nódulos ou caroços pelo corpo, emagrecimento, alterações renais ou hepáticas, dentre outras. Segundo informações prestadas pela Vigilância Epidemiológica do município de Oswaldo Cruz, diante do trabalho que está sendo realizado há algum tempo junto com a vacinação antirrábica de coleta de sangue para exame de leishmaniose, mostra que 11% da população canina do município está com resultado positivo para leishmaniose. Hoje, temos, segundo a Vigilância Epidemiológica, uma população de cães de aproximadamente 5.000 animais. No ano de 2021, Oswaldo Cruz registrou um caso positivo de leishmaniose em humano. O paciente veio a óbito.